é o motivo da minha palestra aqui hoje. Não é da Ford, mas sim disso aí, Fordismo. Todo mundo estudou marketing e sabe o que é Fordismo, né? Na verdade, o Fordismo tem muito a ver com esse filme aí, do Carlitos, né, que é a linha de produção, e é muito do que a gente vê hoje nas agências, e a Bolt também passou por isso. A gente tinha, então, linha de produção, desenvolvimento e linha de produção. O cara que faz o design é inimigo do cara que corta o layout, o cara que corta o layout é inimigo do cara que faz o sistema, porque o cara do sistema detona o código dele, e o cara do sistema é inimigo de todos o resto, porque o resto só atrapalha ele, porque ele é o último da ponta e é o último que toma o grito, não, eu tenho que entrar no ar hoje. Aí ele se fode, o atendimento grita com todo mundo. Então, linha de produção é assim, não vai mudar. E para isso a gente tem um monte de coisa que foi inventada aí, PMI, Scrum, Six Sigma, etc. Um monte de coisa que o pessoal inventou para vender para a gente poder produzir, né, de alguma forma. Na verdade, isso aí, a gente brinca lá dentro do escritório, se você tiver um processo de merda, ele vai ser um processo de merda padronizado. É o que acontece com o ISO, né? Então você pega o processo ruim, do jeito que é, e padroniza ele. Aí os caras vão lá e batem um carimbo. Você é um ISO 9000 e não sei quanto. Se é bom ou se é ruim, eu não sei. Né? Isso vem muito a ver do comando e controle. Eu mando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? E isso não funciona muito bem. Isso acaba gerando uma coisa que a gente chama de burocracia. Aí a gente vai ler um pouco do que é a burocracia ali. Né? Burocracia é um conceito administrativo amplamente usado, caracterizado principalmente por um sistema hierárquico com alta divisão de responsabilidade, onde seus membros executam invariavelmente regras e procedimentos padrões, como engrenagens de uma máquina. Lembra alguma coisa, né, da agência? Nada, é a mesma coisa. Aí fica aquele cara lá, assim, o gerente de projeto lá, resultado, no preto e no branco, né? Tem que subir, tem que subir. Aí você lembra de um cara, né? Mr. Burns, né? Aí, pra gente que é de criação, isso aí é um saco, né? Aí você vai lá e fala, boring, né? Aí a gente fala assim, bom, como é que reinventa uma empresa, né? A Bolt se encontrou nessa situação. Projeto, correria, incêndio para todo lado, resolve aqui, para tudo. Opa, bom, como é que vamos parar para mexer e reinventar essa empresa? Aí a gente descobriu, um dia chegou o André, o meu sócio, e falou essa palavra aí para a gente, lá no escritório. Isso devia ser umas 6 horas da tarde, uma sexta-feira. TVEP. Descobri um negócio, TVEP, isso é legal. Aí eu fui falar de TVEP na última palestra, teve uma menina que ficou puta comigo, que ela não gostava desse negócio de jeito nenhum, porque o chefe dela só falava disso. Ela tomou raiva desse negócio. Ela vai até palestrar no Quinta Digital por causa disso. Ela postou tanta raiva no Twitter, eu chamei ela para falar. Não, então você vai lá falar, merece. Aí o que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho disso, como é que a gente pensa, porque essa metodologia foi inventada em Belo Horizonte. Essa metodologia, na verdade, foi inventada por um brasileiro, mineiro, mora em Rio Acima, que é uma cidadezinha desse tamanho, pertinho de Nova Lima, que é desse tamanho, e pertinho de Belo Horizonte, que é desse tamanho. Então, assim, é uma cidade que tem alguns poucos habitantes e um monte de cachoeira. Então, o que é essa história de TVEP? O T é de tempo, né? E o EV é de evento. Vamos falar um pouco disso. Isso aqui que a gente está aqui é um evento. Se você vai tomar um banho, é um evento. Se você vai fazer uma caminhada, é um evento. Se você vai fazer uma viagem, é um evento. Se você vai fazer um site, também é um evento. E como todo evento, ele tem um tempo de início e fim. Concorda? Todo evento começa e termina. Hoje tem que terminar, senão a gente vai ficar aqui igual os meninos no telemarketing. Eu estou providenciando, vou estar fazendo, que nunca acaba. Então, o E é de espaço. Todo evento acontece em algum lugar. Por mais que seja web, ele acontece no servidor, ele acontece na rua, de alguma forma ele tem um espaço para acontecer. Né? E envolve pessoas. Se a gente pensar aqui, se tudo é um evento, e esses eventos são tempo, a gente consegue mapear, não tem mais que 24 horas por dia. Pessoas, a gente sabe contar quem são e conta com um imprevisto ou outro, né? E o espaço, que é o local, também tem como prever. Pô, se eu tenho como prever, por que todo ano, no dia dos namorados, sai todo mundo correndo para entregar campanha? Ele não muda de data. Né? Natal, o cliente é doido, eu sei disso.
mas não muda de data, né? A coisa sempre acontece. Então aí a gente brinca lá na Bolt que antigamente a gente ficava preocupado com esse resultado aí, ó, né? Correndo atrás de resultado. Aí a gente foi entender que valia a pena, de repente, procurar um resultado diferente, que fosse um pouquinho mais colorido, e depois ainda que ele fosse diferente, né, mano? Fica um resultado mais bonitinho, mais com design, com a carinha mais agradável. Aí vocês vão estar perguntando, tá, e aí? Como é que essa história funciona? É disso que a gente vai falar. Tempo, evento, espaço, pessoas. Vamos falar um pouco disso. Passa aí para frente, computador. Bom, entrou um projeto. Como é que vocês fazem lá em geral? Como é que chega um projeto para vocês? Chegou o projeto, aí chama, lá na Bolt funciona da seguinte forma. A gente vai... Existe uma coisa que a gente chama de PPP, pausa para pensar. Uma vez me falaram isso. No Brasil, se você tem 3 meses para fazer uma campanha, você passa 1 mês pensando e 2 fazendo. Na Europa, e principalmente em Londres, o pessoal passa 2 meses pensando e 1 fazendo. Né? Eu acho que é uma forma mais correta. Eu vou contar durante todo esse processo alguns cases e algumas coisas que aconteceram com a Bolt que exemplificam um pouco disso. Então, chegou o projeto, a gente tem o costume de reunir todo mundo disponível, né? Nem sempre está todo mundo ali na hora, e vamos falar do projeto. Joga o briefing lá, vamos discutir o projeto. Isso é hoje, tá? Então, a gente vai, a primeira coisa que essa pessoa que recebeu o briefing, a gente vai preocupar com isso aí, ó. Qual que é a utilidade dessa história? Para que isso serve? Para quem que isso vai? Né? Isso aí vai definir muito de tudo do que a gente vai fazer. Né? Para que serve isso? A gente lista tudo que é possível utilidade daquela história. Depois a gente vem para um negócio que chama inerência. O que esse projeto tem que ter, que se ele não tiver, ele não funciona. Aí se define o que tem que ter. Isso, aquilo, outro. Tudo, é tudo. Por quê? Baseado na utilidade. Por exemplo, se você definiu na utilidade que ele tem que ser visto em celular, você tem 2 opções. Ou você faz 2 versões, ou você não usa flash. Né? Então, é inerência. Se precisar usar flash, você tem que ter na sua inerência que ele precisa ter 2 versões. Né? E assim vai. Então, depois a gente vem aqui um ponto importantíssimo que a gente às vezes esquece. Expectativa. Essa expectativa é definida por via da sua empresa, enquanto ao projeto, e do cliente. Qual é a expectativa do cliente? Estava eu agora, recentemente, numa reunião, fui lá para aprovar um layout. Aí eu peguei o projeto, li, tá, o projeto não tem como inerência ser atualizável. O cliente não quis isso, porque o conteúdo dele não muda todo dia, muda todo ano. Então não justifica. Então ele preferiu que não fosse. Bom, cheguei na reunião, apresentei. Primeira pergunta que o cliente faz é: vem cá, se eu quiser mudar uma foto, um texto, pode? Eu falei, pode. Mas você tem que mandar para a gente fazer, ou você tem alguém aqui dentro que faça, mexer no código, explicar, mas não tem um lugar que eu entro, um login, senha. Aí eu voltei lá no escritório depois da reunião, coloquei lá, expectativa do cliente, que o site seja gerenciável. Isso muda o escopo, muda orçamento, muda um monte de coisa. O cara do sistema não estava contando com isso e tal, e aí vai. Então, definir expectativa é muito importante. Outra coisa que a gente faz é definir o que é inovação. Né? Eu vou dar um exemplo disso na hora que a gente for falar de um outro ponto lá na frente. O que é inovação nesse projeto? O que a gente vai fazer? Existe aqui o projeto, tá? Agora, o que a gente pode fazer como inovação? Quem já estudou marketing já deve ter visto aquele gráfico. Uma bolinha no meio, o que é o escopo do projeto? Uma bolinha um pouco englobando o escopo, o que é a expectativa do cliente? Ele espera sempre um pouco mais do que ele contratou. Né? E uma bola maior, um conjunto maior, que é a expectativa extrapolada do cara. Aí você pega um projeto desse aqui, isso acontece muito, já vi palestra disso, que o cara acha isso legal. Eu acho não. Aí você fala assim, não, o cara me pediu isso aqui, eu entreguei esse monte de coisa aqui. Aí o cara ainda não gostou do projeto porque o e-mail não funcionava. Gente, se você entrega um monte de inovação e o troço não funciona, não adianta nada. Então a gente pensa no que é inovação e classifica ela, a gente vai ver isso.
E aí, por essa classificação, a gente implementa ou não dentro do prazo ou não. Logística, né?